Você tá numa reunião com o seu supplier e daí surge aquelas dúvidas. Cara, e agora? Como que eu pergunto quanto custa? É how much ou how many? Quanto que eu pergunto quantas unidades vão vir nisso aqui? É how much ou how many? Ou quero perguntar sobre um local. É have a meeting room ou there is a meeting room? Devo utilizar o can ou could? Will ou would? Can ou going to? Goddamn, azedo. Hey, all business people, how are you doing? Hope you're doing great. I'm your teacher and host of our podcast, Bruno Aguiar. It's an immense pleasure to have you here with us in our podcast, Business English do Básico Avançado, podcast que você aprende Business English no Básico Avançado, uma ordem cronológica, lógica, fácil e prática para você colocar aí em prática aí no seu dia a dia and grow up in your career ladder. Sem dúvida nenhuma, o momento mais temido por qualquer profissional, você já sabe, é a meeting, que inclusive nós falamos bastante lá no episódio number 33, que eu te ensinei todos os detalhes de quais são os nomes, as classificações, o formato, o objetivo de cada reunião, e agora você já sabe, né, como delimitar o que é uma reunião do que, da onde que vem certa reunião, etc. Então hoje, nesse episódio number 34, a gente vai aprender o how to handle a meeting, como lidar com uma reunião. No caso, a nossa reunião aqui é uma reunião com o fornecedor, e a gente vai aprender a fazer perguntas simples e funcionais para entender e negociar de forma correta, né, sobre espaços físicos, serviços, preços e tudo mais. So, without further ado, let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Bom, como esse episódio vai funcionar? Levando em conta que nós estamos passando, né, do nível A2 para o nível pré-intermediário, ou seja, estamos no nível A2 Plus aí, né? A gente vai começar a aumentar a velocidade de speaking, né? Bem como você já sabe o contexto, o número de vocabulários e tudo mais. Então, o que eu decidi fazer neste episódio aqui? A gente vai escutar um listening, eu vou passar para você um vídeo, onde nesse vídeo você vai ter ali uma conversa numa velocidade bem tranquila, bem lenta, né, para você entender todos os detalhes, as pronúncias e tudo mais. Depois, eu vou trazer este áudio ou este vídeo aqui para você e vou explicar tintim por tintim por que que ele falou tal coisa, por que que ele não falou tal coisa, alright? E aí no meio disso eu vou te explicando alguns conceitos de how much, how many, etc, alright? E depois que nós passarmos então por toda a explicação, ao final você vai ter a oportunidade de escutar este áudio ou vídeo na velocidade real, né? Ou na real speaking speed, na velocidade de fala real. Um pequeno recado antes de nós iniciarmos o nosso áudio ou vídeo, então, se você está aí na sua mesa, né, escutando esse podcast em um formato de estudo, já pega caneta e papel na mão. Eu, inclusive, sugiro que você tenha um caderno, inclusive deveria fazer um episódio aqui sobre o meu caderno, né? Pô, poderia dar um episódio aqui para você, mostrando, né, como eu organizei meu caderno, como eu deveria organizar, como você poderia organizar o seu caderno, seria muito legal, né, para que você organize essas anotações, não fique tudo jogado, né, mas tenha uma caneta e um papel na mão para você tomar suas notas. Se você está me escutando lavando louça no seu carro, correndo, no problems at all, lembre-se que isso aqui é um podcast, você pode escutar isso aqui quantas vezes você quiser, volte, escute, repita, no problems at all, alright? Without further ado, let's get down to business. Please, take a seat. Would you like a tea or coffee? No, thank you. Okay, let me just check. So there's the reception area, one big office, two meeting rooms, and the staff kitchen area on this floor. And then upstairs there's another big office and four individual offices? Yes, that's right. And there are two staff toilets, one on each floor. And the stairs. Two staff toilets and the stairs. And what do you want the cleaner to do exactly? Okay. Well, clean the desks, empty the bins, and clean the floors. And clean the two staff toilets and the kitchen area? Yes, yes. Can the cleaner wash the coffee cups? Yes, of course. And the office windows. Do you want us to clean the windows? No,
We have a specialist company to clean the windows. And how many days do you need a cleaning service? 5 days, Monday to Friday. How many cleaners are there? It's usually one cleaner for an office of this size. What time do you want the cleaner to come? We usually start at 8:30 in the morning, and people usually go home at 5:30 p.m. How about coming before we start work? Can the cleaner do that? Yes, that's fine. The cleaner can do that. Before 8:30 in the morning. How much time does the cleaner need? About 3 hours a day, so 15 hours a week. And how much is that for 15 hours a week? £300. Can you provide the cleaning products? Yes, we can. Does the price include cleaning products? No, it doesn't. There's a small charge for those. How much is that? It's £10 a week. So the total per week is £310. We send an invoice each month. Okay, we can agree to that. Is there a place for the cleaning products? Yes, there is a cupboard in the kitchen. There is cleaning equipment in there. When can the cleaner start? How about next Monday? That's fine. Agora que você já escutou a primeira parte, vamos então à parte da explicação, onde eu vou explicar para você todos os detalhes, né, para que você entenda alguns conceitos, e daí então você tenha a oportunidade de escutar na velocidade real e consiga entender um percentual ainda maior do que você entendeu da primeira vez. Combinado? Iniciando então a nossa explicação, ok? Would you like a tea or coffee? No, thank you. Então ela fala assim, ó, would you like a tea or coffee? Você gostaria de um chá ou um café? Ele falou, no, thank you, alright? Então, beleza. Aqui, would like, né? Você já sabe, utilize sempre o would like para oferecer alguma coisa. Would like, right? Tanto oferecer ou perguntar se gostaria, né? Tanto faz. Okay, let me just check. So there's the reception area. Então ele tá aqui, let me just check, né? Deixa eu checar. Aqui, né, se nós fôssemos pensar logo de cara, talvez pensando em português, nós utilizaríamos o have, né? O have the kitchen area, né? Que é o tem, a área ali da cozinha, mas o correto é there is. Aprendemos isso lá no episódio 16, se eu não estiver enganado. One big office, 2 meeting rooms, and the staff kitchen area on this floor. Kitchen area, ok. And On this floor, neste andar, neste piso. Floor é chão, mas quando se trata de prédio, andar, piso, né? then upstairs there's another big office. And upstairs, stair é escada. Upstairs é no andar de cima. Downstairs, andar de baixo. And 4 individual offices. Yes, that's right. And there are 2 staff toilets. And there are 2 staff toilets. Mais uma vez utilizou there are. Lembra que vamos utilizar o have quando for algo que nós possuímos ou que alguém possui, né? Aqui não tem, ninguém possui nada, né? Ela tá falando tem, né? One on each floor. And the stairs. E the stairs, 2 as escadas. staff toilets and the stairs. And what do you want the cleaner to do exactly? Okay, now a question. And what do you want the cleaner to do exactly? The cleaner, que é o que nós chamamos aqui no Brasil de faxineira, né? A pessoa que faz a faxina, que faz a limpeza, né? What do you want the cleaner to do exactly? Exactly, exatamente. Ou seja, está pedindo qual será a função, ou qual deveria ser as funções, as atividades que ela espera, né, que a limpadora, né, ou a faxineira deste cara aí, da empresa deste cara, faça, né? Okay. Well, clean the desks, Clean the desks, empty the bins, empty the and bins, ou seja, esvazie os lixos. Lembrando que na Inglaterra eles falam, na Europa eles falam bins, mas no americano, né, no inglês americano eles diriam trash,
que é lixo, mesma coisa, né? Trash bins poderia ser também lata de lixo. Clean the floors. Clean the floors, olha lá, clean the floor não é limpar o andar, pode ser limpar o andar, também pode ser entendido como limpar o chão. And clean the 2 staff toilets And clean the 2 staff toilets, ou seja, limpar os banheiros. and the kitchen area. And the kitchen area. Yes. Yes. Can the cleaner wash the coffee cups? Olha lá, ó. Can the cleaner wash the coffee cups? Can the cleaner wash the coffee cups? Ela utilizou can, né? Poderia utilizar o could, no problems, ok? Yes, of course. And the office windows. The office Do you want windows, us to janelas. clean the windows? Do you want us to clean the windows? Você quer que nós limpemos as janelas? No. We have a specialist company to clean the windows. A gente tem uma specialist And- company que faz isso, beleza? How many days do you need a cleaning service? Aqui vem a primeira questão. How many days do you want the cleaner to work? How many days? Lembra que para nós fazermos questions, né, questions abertas que falamos, a gente utiliza os WH questions, que é where, when, why, who, e tem o how que é o como. Entretanto, o how ele pode ser conectado com adjetivos. Então eu posso perguntar, por exemplo, how big, how tall, how long, how far, how many, how much, tá vendo? Eu posso conectar vários adjetivos com a pergunta how. Só que aí o entendimento vai ficar como muitos, não, vai ficar o quão, tá? Então ele troca o significado quando a gente faz isso, é o quão, alright? Neste caso ele perguntou how many days. Veja que ele utilizou how many e não how much. Aí você deve estar se perguntando, bom, por que eu deveria usar how much? Por que eu deveria usar how many? Talvez até inclusive você já tenha ouvido falar sobre isso, mas vamos lá. Sempre que nós estamos falando de quantidade, e a gente quer descrever uma quantidade pequena ou uma quantidade grande, a gente tem algumas palavrinhas, né, as quais nós podemos utilizar. Por exemplo, se eu quero dizer que eu tenho poucas canetas, vale ressaltar que eu estou dizendo a palavra canetas e já vou te explicar o porquê. I have few pens. I have few pens. Few, que nesse caso é F-E-W. I have a few pens or few pens, tanto faz, ok? Agora, se eu estiver dizendo, ou se eu quiser dizer que eu tenho muitas canetas, I have many pens. I have many pens. Ou seja, a palavra few quer dizer poucas, a palavra many quer dizer muitas. Alright? A grande questão aqui é que essas duas palavras nós temos que utilizar para quando a gente está se referindo, nos referindo a substantivos contáveis, coisas contáveis. Por exemplo, pessoas, por exemplo, casas, carros, enfim, serviços, né, etc. Produtos, etc. Ok? Beleza? Quando nós estamos nos referindo a coisas incontáveis, por exemplo, água é contável? Não, água não é contável. Você conta, na verdade, litros de água, mililitros de água. Dinheiro é contável? Não. Você conta cédulas de dinheiro, você conta moedas, na verdade, né? R$1, R$2. Você não conta um dinheiro, dois dinheiros. Vou dar um outro exemplo aqui. Tempo é contável? Um tempo, dois tempos, três tempos? Não, inclusive aqui, né, no Brasil, para moto, a gente tem essa definição, mas no inglês não. Você conta horas, você conta minutos, alright? Então, preste muita atenção a isso. Por exemplo, se eu for dizer dinheiro, se eu estou falando sobre dinheiro, né, que eu tenho pouco dinheiro, I have a little money or little money. Então, veja que para contável, pouco, eu diria few. Agora, para incontável, eu vou ter que dizer little. I have little money. Agora, se eu fosse dizer real, eu teria que falar I have few reais. Viu como que é diferente? Few reais, little money. Porque money é incontável. Calma aí que a gente já vai chegar no ponto aqui do nosso episódio. Vamos dar um exemplo com real de novo. Se eu tenho muitos reais, I have many reais. Se eu tenho muito dinheiro, I have much money. I have many reais, I have much money. Sacou a diferença? Então, para quantidade pequena, a gente vai utilizar o few e o little.
o few para coisas contáveis e o little para coisas incontáveis. Para quantidade grandes, a gente vai utilizar o many ou much. E aí vem a questão da nossa pergunta. Ele fez a pergunta how many. Ou seja, ele está perguntando quantos, né? Qual a quantidade, ok? Quantos, qual a quantidade? Mas se referindo a algo contável, how many. Porque se fosse com relação a dinheiro, nós deveríamos perguntar how much, né? Já que dinheiro é incontável, certo? Sacou o porquê eu tô te explicando tudo isso aqui? Porque agora a gente vai ver aqui neste meeting. Vamos lá, vamos escutar de novo a pergunta dele? Specialist company to clean the windows. And how many days do you need a cleaning service? How many days? Tá vendo? Quantos dias você precisa da faxineira? Sacou? How many days? Contável, a gente pode contar os dias, certo? Continuando. 5 days. 5 days. Monday to Friday. How many cleaners are there? How many cleaners? Olha lá, ó, mais um. How many cleaners are there? Quantas faxineiras? Quantas pessoas que vão limpar? It's usually one cleaner for an office of this size. It's usually one cleaner for an office of this size. Então, usualmente é uma faxineira, uma limpadora para esse escritório aqui, para desse tamanho. What time do you want the cleaner to come? What time do you want the cleaner to come? Então, what time do you want the cleaner to come? Você já entendeu essa pergunta? We usually start at 8:30 in the morning. We usually start at 8:30 in the morning. Aqui, essa palavra, na verdade, essa sentença nos remete lá nos episódios, se eu não tiver enganado, acho que é 20, que nós falamos sobre rotina, né? Rotina, horário, bastante coisa lá sobre isso. And people usually go home at 5:30 p.m. People go home at 5:30. How about coming before we How about, olha só, how about, aí aqui ela tá fazendo uma sugestão, então, how about, ou ela também poderia dizer what about, how about, what about, e sempre que você utilizar essa expressão, how about, what about, o verbo que vir após tem que estar no gerúndio. Vamos escutar novamente para você perceber isso? about coming before we start? Coming, tá vendo? How about coming before we start? Então, o que ela tá perguntando? E se talvez ela viesse antes? Sacou? Ah, teacher, mas por que que usa o ING? Uau, utiliza o ING porque depois de uma preposição, o about é uma preposição, depois de uma preposição, os verbos têm que estar com ING. That's it, ok? É isso, aceita que dói menos, fechou? Work. Can the cleaner do that? Can the cleaner do that? Ela pode fazer isso? Yes, that's fine. The cleaner can do that. The cleaner can do that. Before Ah, ele tá tomando algumas notas ali. 8:30 in the morning. How much time does the cleaner need? Olha lá, how much time does the cleaner need? Então, how much time? Veja, eu falei para você sobre tempo, né? How much time? Agora, se fosse uma pergunta sobre horas, deveria ser how many hours? About 3 hours a day. About 3 hours a day. 15 hours a week. 15 hours a week. Beleza. And how much is that for? And how much is that? Olha lá, pergunta sobre dinheiro. How much is that? Agora, se fosse uma pergunta sobre euros, how many euros? Né? Mas ela tá fazendo uma pergunta aberta. How much is that? 15 hours a week? How much is that? for 300 15 hours? pounds. 300 pounds. Can you provide the cleaning 300 libras. products? Yeah, Can you provide the products? yes, we can. Does the price include cleaning products? Does the price include cleaning products? Ou seja, ela está perguntando se o preço inclui os produtos de limpeza, cleaning products. No, it doesn't. There's a small charge for those. There's a small charge. Charge, que é uma cobrança. How much is that? How much? It's Ó, £10 how much is that? De novo, how much? Tá vendo? Pergunta sobre a dinheiro. week. So the total per week is £310. 310 pounds per We send an invoice each month. We send an invoice each month. Se você me segue lá no Instagram, @teacherbrunoaguiar, você já sabe que invoice é uma nota fiscal, ok? Okay. We can agree to that. We can agree to that. Na verdade, usualmente não diria isso, né? Nós não diríamos isso. We can agree to that. A gente diria simplesmente deal. Ou we got a deal. Negócio fechado, temos um acordo. We got a deal. Is there a place for the cleaning products?
is there a place for the cleaning products? Yes. There is a cupboard in the kitchen. There's a cupboard, que é um armário na cozinha. There is cleaning equipment in there. There is cleaning equipment. When can the cleaner start? When can the cleaning start? Beleza? Quando How pode- about next Monday? Ó, veja aqui que ele falou how about next Monday. Ele não utilizou um verbo depois. Senão ele teria que falar how about starting next Monday. Sacou? Mas como ele só falou next Monday, how about next Monday? Maravilha. E aí, negócio fechado. That's fine. Excellent. That is great! Now, você tá mais do que preparado, mais do que preparada para escutar essa meeting aqui na velocidade normal. Caso não, volte esse episódio aqui, escute novamente, né? Pay attention, take your notes, para que você consiga escutar na velocidade normal agora. Fechado? Combinado? Are you ready? Let's go! Vou deixar então você com o vídeo, com o áudio na velocidade comum, na velocidade normal de fala dos nativos. Espero que você goste, espero que você curta e que consiga entender. E depois voltamos aqui para fazer o nosso wrap-up. Please, take a seat. Would you like a tea or coffee? No, thank you. Okay, let me just check. So there's the reception area, one big office, 2 meeting rooms, and the staff kitchen area on this floor. And then upstairs, there's another big office and 4 individual offices. Yes, that's right. And there are 2 staff toilets, one on each floor, and the stairs. 2 staff toilets and the stairs. And what do you want the cleaner to do exactly? Okay. Well, clean the desks, empty the bins, and clean the floors. And clean the 2 staff toilets and the kitchen area? Yes, yes. Can the cleaner wash the coffee cups? Yes, of course. And the office windows. Do you want us to clean the windows? No, we have a specialist company to clean the windows. And how many days do you need a cleaning service? 5 days, Monday to Friday. How many cleaners are there? It's usually 1 cleaner for an office of this size. What time do you want the cleaner to come? We usually start at 8:30 in the morning, and people usually go home at 5:30 p.m. How about coming before we start work? Can the cleaner do that? Yes, that's fine. The cleaner can do that. Before 8:30 in the morning. How much time does the cleaner need? About 3 hours a day, so 15 hours a week. And how much is that for 15 hours a week? £300. Can you provide the cleaning products? Yes, we can. Does the price include cleaning products? No, it doesn't. There's a small charge for those. How much is that? It's £10 a week. So the total per week is £310. We send an invoice each month. Okay, we can agree to that. Is there a place for the cleaning products? Yes, there is a cupboard in the kitchen. There is cleaning equipment in there. When can the cleaner start? How about next Monday? That's fine. Maravilha, assim encerramos então a nossa minissérie How To, que aprendemos como falar ainda melhor no telefone, como fazer ainda melhor networking. No episódio 33 aprendemos tudo sobre as mais diferentes tipos, varianças, classificações das reuniões. E agora nós tivemos uma reunião de fato, né? Uma oportunidade tanto para você praticar o seu listening, né, para aprender muito how much, how many, bem como escutar nativos falando numa velocidade normal. Olha só como tudo isso aqui é rico e pode agregar muito ao seu inglês, alright? Bom, se por um acaso, né, você se interessar ou achar que já aqui no nosso podcast, que é gratuito para você, né, que agrega muito valor, com certeza absoluta, nas nossas aulas você vai evoluir muito mais, né? Seria um enorme prazer ter você como nosso aluno ou aluna. Por favor, entre em contato conosco lá no @teacherbrunoaguiar e eu passarei todos os detalhes para você dos nossos cursos, enfim, como você pode se tornar um aluno nosso e ter todos os benefícios aí, participar das nossas conversation clubs, da nossa free conversation community, enfim, ter acesso à nossa plataforma e tudo mais. Não perca os próximos episódios, porque
Daqui até o episódio 40, a gente vai falar aí os últimos detalhes, né, desse nível que estamos. A gente vai falar bastante sobre Past Simple, todos os detalhes, verbos regulares, verbos irregulares. Então, já bota na sua agenda nas próximas semanas para escutar o nosso podcast episode. Thank you very much and I'll see you in the next episode. Bye.